Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 054 de Matemática Preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula é o tema 2 do edital, tema 2, regra de 3 composta. Então vamos lá? Muito bem, muitas pessoas têm dificuldade com regra de 3 simples e inversa, e agora nós temos uma terceira possibilidade, que é a regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, nós temos que olhar a orientação das flechas. Quanto mais trabalhadores, menos o tempo de conclusão da obra, não é isso? E a gente vai trabalhar com essas coisas, número de máquinas, número de trabalhadores, número de dias, horas por dias, enfim. E a gente vai colocar flechas crescentes, por exemplo, para cima e decrescentes para baixo. Pode ser invertido, mas desde que você mantenha esta lógica e a proporção relacionando as grandezas inversamente ou diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais têm a mesma direção de flecha, se são inversas, uma tem a direção inversa da outra, no caso, o sentido inverso. As direções são as mesmas, né, verticais. Quando as flechas estiverem invertidas, devemos também inverter a fração. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer também. Então, neste exemplo, nós temos trabalhadores produzindo tecidos, 200 metros de tecidos, em tantos dias, em 8 dias, trabalhando com duas máquinas, apenas duas máquinas. Quanto tempo levarão para produzir não mais 200 metros, mas 300 metros? Não é isso? De tecido, se tiverem apenas 8 trabalhadores e não mais 10 trabalhadores. Então, eu tenho agora 8, diminuí, mas aumentei o número de máquinas. Como é que fica esta relação? Quanto tempo levarão para produzir 300 metros de tecido? Então, nós vamos escrever as grandezas envolvidas nessa regra de 3 composta, colocando as devidas flechas e a orientação das flechas. Vamos ver devagar o que ocorre quando a gente aumenta o número de trabalhadores. Quanto mais trabalhadores, menos tempo para fazer a obra ou o tecido. Então, trabalhadores e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Muito bem. E quanto mais máquinas, estamos relacionando com o tempo, tá? Com o tempo. Então, mais trabalhadores, menos tempo para fazer a obra. Eu tenho 10 trabalhadores, se eu colocar 20, né? Vou levar menos tempo. Então, trabalhadores e tempo são grandezas inversamente proporcionais. E se eu colocar mais máquinas? Quanto mais máquinas, menos tempo também para fazer os tecidos. E quanto mais tecidos, eu passo de 200 metros para 300, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar. Então, neste caso, o item 3 é o único que são grandezas diretamente proporcionais. Aumentou o número de tecidos, aumenta o tempo para a execução do corte, da fabricação desses tecidos. Então, temos trabalhadores, metros, dias e máquinas envolvidas aí neste exemplo 1 de regra de 3 composta. Esse exercício, portanto, ele envolve trabalhadores, metros, dias e máquinas. O problema informa que na primeira linha você tem 10 trabalhadores, produzem 200 metros de tecidos em 8 dias, trabalhando com duas máquinas. Na frase seguinte, quanto tempo? Eu ponho letra T embaixo do 8. Quantos dias levarão para produzir 300 metros? Eu ponho metros embaixo de metros, então o 300 vai ficar embaixo do 200. Se tivermos apenas 8 trabalhadores, em vez de 10, vai ter 8. Coloco 8 e trabalhando com 3 máquinas. Tá perfeito. E aí eu faço aquela relação que a gente já viu, trabalhadores e máquinas, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque quanto mais trabalhadores, menos dias. E máquinas e dias. Quanto mais máquinas eu colocar, menos tempo eu vou levar para fazer a obra, ou seja, os tecidos. E metros e dias. Quanto mais metros eu tiver que produzir, mais dias eu levarei. Então, está perfeita as orientações das flechas para cima e para baixo. Como que eu resolvo este problema? Eu faço o seguinte, as flechas são comparadas com o tempo. Todas as flechas foram comparadas com o tempo. Porque eu quero saber o tempo. E aí, o que eu tenho que fazer? Inverter as flechas, que tem que inverter para manter tudo igual. O tempo e metros. Eu inverto as duas. Então, vai ficar 8 sobre T, do lado esquerdo vai ficar T sobre 8. E em vez de ficar 200 sobre 300, vai ficar o quê? 300 sobre 200. Eu inverto. E as demais que estão para cima? Vão ficar para cima do jeito que está. 10 sobre 8 e 2 sobre 3. Agora eu vou fazer todos os cancelamentos possíveis, como está lá em cima. E vou
Cancelar o 8 com 8, os dois zeros do 300 com os dois zeros do 200, simplifica o 3 de cima com o 3 de baixo e some tudo, só fica quem? O 10. Portanto, a resposta desse exercício são 10 horas, certo? Olha que fácil esse exercício. Vai com calma, tranquilo, põe todos os dados do problema e olha, quanto mais trabalhadores, menos dias. Quanto mais metros, mais dias. Quanto mais máquinas, coloco bastante máquinas, eu vou levar menos tempo para fazer a obra. Então, a resposta desse exercício é a letra A, 10 dias. Agora, eu vou deixar esse exercício proposto para você, relacionando um problema parecido. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários. Se não conseguir fazer, eu posso fazer num outro momento. E assim, finalizamos a aula 04. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.